Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Um órgão oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Paz do Senhor Jesus. Alegria estarmos mais uma vez para estarmos estudando neste vídeo mais uma lição das lições bíblicas. Esse tema do terceiro trimestre do ano de 2025, falando sobre a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E de forma mais específica, hoje estudaremos a lição de número 3. Neste vídeo, estudaremos a lição de número 3, sob o título Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Então, nesta lição, daremos ênfase à Igreja do Senhor, à Igreja verdadeira do Senhor, que ela é fiel na pregação do verdadeiro Evangelho. A base da nossa lição estará no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículos 11 até o versículo 26, sendo o versículo 12 o nosso texto áureo e sendo a leitura bíblica do versículo 11 até o versículo 19. Mas é bom que os queridos irmãos leiam todo o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, porque a lição estará baseada de forma plena neste capítulo, o capítulo 3. A verdade, o texto áureo diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude, poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Esta pregação de Pedro está no contexto da cura do coxo da Porta Formosa, um texto que nós conhecemos muito bem. A verdade prática diz assim: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, esta verdade prática é uma síntese da lição e é algo que é muito bom se nós tivéssemos esta verdade como um provérbio decorado em nossa mente e em nosso coração. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Esta é a pregação bíblica, testemunhar a Cristo no poder do Espírito Santo. Esta é uma síntese, uma explicação curta, mas direta e praticamente completa do que é uma verdadeira pregação bíblica. A leitura diária, é muito importante que leiamos a leitura diária para termos uma ideia de alguns versículos que dão base também para a lição. A de segunda-feira fala da pregação de Cristo crucificado, a pregação de Paulo, que era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para os gregos, mas é também poder de Deus e sabedoria de Deus. A nossa ordem de pregar o Evangelho, que está em Marcos 16 e 15, o fato de Cristo Jesus, que iniciou o seu ministério quando ele estava em Nazaré, ele leu parte do texto de Isaías e ali ele falou que estava se cumprindo naquele momento aquelas escrituras e ele disse que o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar. Na nossa versão é evangelizar. Na NVI, pregar as boas novas. A mesma coisa. Então, no contexto de pregação, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar. Há uma unção do Espírito para pregar. Depois, as leituras de quinta, sexta e sábado. Na minha edição da revista, está os capítulos de Atos 4, aí é 4:16, 4:19 e 4:25. Mas eu acredito que houve um erro de digitação da leitura da revista. E o capítulo correto é o capítulo 3. Então, 13:16, pregando Cristo, a fé de Jesus, 3:19, um chamado ao arrependimento, e 3:25, a ênfase da
Promessa Bíblica. Se a sua revista tem esta mesma situação, acredito que seria bom nós corrigirmos. A introdução será também uma síntese ou uma breve explicação de toda a lição, que mostra o que é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem compromisso com a pregação da palavra de Deus. Esta igreja valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Cristo no centro de tudo o que o ensina. Esse é o processo. Outra coisa que nós veremos nessa lição é que uma igreja bíblica, ela prega no poder e na dependência do Espírito Santo. Ela não tem palavras vazias. Há igrejas como o caso de Sardes, que tinha aparência de viva e até nome de que vivia, mas ela estava morta. E muitas igrejas não têm mais a presença do Espírito Santo. A verdade no que se fala, mas não a vida no que se fala. São palavras vazias, palavras verdadeiras, mas não condizentes com as práticas. Mas a mensagem cheia do Espírito Santo é uma mensagem viva, transformadora, que vem da inspiração do Espírito Santo. E em terceiro lugar, é que a igreja bíblica tem esperança para aqueles que não enxergam a saída. Nós sempre mostramos a luz de Cristo em todas as situações. A igreja anuncia um tempo futuro de refrigério e de restauração total na presença do Senhor Jesus. Tudo isso baseado no segundo sermão que Pedro ministrou a partir do versículo 12, Atos 3, versículo 12 até o versículo 26. Esta é a segunda pregação registrada por Lucas, pregação de Pedro. Vamos então para a primeira parte da lição, que fala a importância da igreja que prega as Escrituras, ou a igreja que prega as Escrituras. A igreja deve pregar as Escrituras. É uma obrigação da igreja. A igreja não tem por obrigação pregar outras coisas. A igreja não tem por obrigação ensinar filosofia, ensinar muitas coisas que a gente poderia aqui trazer e elencar muitas coisas que poderia até ser polêmica. Porém, uma verdade é clara e absoluta. A igreja tem o dever de pregar as Escrituras. Este sermão de Pedro que está registrado é para nós um exemplo, porque ele é completamente baseado nas Escrituras e revelam a Deus, colocam Deus no centro. Deus é revelado através do seu povo que prega a Cristo através das Escrituras. Deus se revela assim. E nós vamos ver que o apóstolo Pedro, ele tinha um entendimento da palavra, porque ele fala a respeito de partes ou de trechos das Escrituras em Deuteronômio, também em Salmos, em Daniel, e ele vai demonstrando a presença de Deus na história, Deus se manifestando através da história do seu povo. Só a igreja tem a condição de mostrar ao mundo aonde Deus está, quem é Deus, qual é a vontade de Deus e como Deus está operando neste mundo de que aparentemente tudo é caótico e mau, mas há uma graça poderosa de Deus e há um Deus criador e governador da história. Isso só é possível através das Escrituras e este é um dever, uma obrigação do povo de Deus, da Igreja de Deus. A igreja verdadeira, a igreja bíblica, ela prega as Escrituras porque as Escrituras testemunham de Cristo. Cristo é testemunhado pelas Escrituras. Desde a criação do homem como Adão, desde o primeiro sacrifício feito no Éden, no capítulo 3, e depois, por muitas sombras, tipos, figuras e analogias, nós vemos o Senhor Jesus sendo manifestado ou dito, aparecendo a história bíblica. Todo o Antigo Testamento é uma preparação para Cristo. E agora o Evangelho é Cristo manifestado. E Cristo manifestado
Agora as cartas é Cristo explicado e Apocalipse é Cristo glorificado. Glória a Deus! Toda a Bíblia está falando a respeito de Cristo. Então toda a palavra, ela aponta, toda a mensagem bíblica, ela aponta para Cristo. Eu quero relembrar um texto que é em Atos mesmo, no capítulo 8, quando se fala a respeito da mensagem de Filipe, pregando para um homem que era o eunuco. A Bíblia vai dizer um texto muito interessante, que este homem estava lendo um trecho do profeta Isaías. Então, ele não entendeu o que estava acontecendo. E Filipe então entra no carro e começa a explicar. Mas eu quero deixar plena, ou com os irmãos, Atos 8:35, que diz assim: Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que coisa linda. Então Jesus é o alvo de toda a mensagem bíblica, toda a mensagem cristocêntrica. Ela é uma mensagem que tem Cristo como o alvo. E as escrituras, elas tratam o verdadeiro problema do homem. O verdadeiro problema do homem é o pecado. O problema do homem em todo o tempo, em todas as épocas, em todas as culturas, em todos os lugares, o problema do homem é o pecado. E somente o sangue de Jesus Cristo é quem tem poder para perdoar pecados. Ora, meus amados, esses dias, falando com alguém a respeito do tempo em que nós estamos vivendo, há coisas que a Bíblia chama de pecado. Eu não quero elencar exemplos aqui, mas eu quero que você peça ao Espírito Santo para te revelar isso. E a sociedade, em algum tempo, chama isso hoje de doença. Era antes um pecado. Depois, por um tempo, foi chamado de doença. Agora é aceitável. Olha como o mundo trata. O mundo trata assim. O pecado, se ele faz algum tipo de mal, ele é uma doença. E se ele não faz, se a maioria faz, e se ele se torna aceitável, ele começa a ser uma imposição. Vira uma sociedade tomada e mergulhada no pecado, como nós estamos vivendo. Porém, só a palavra de Deus revela quem é o homem de verdade. Porque se Deus é quem criou o homem e Jesus Cristo é o modelo perfeito de homem, só Ele tem o poder de mostrar o erro do homem. E a palavra de Deus mostra e demonstra claramente o pecado do homem. Então, uma mensagem bíblica, uma igreja que prega a Bíblia é uma igreja que prega o pecado, que prega contra o pecado. Na realidade, que prega o arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança no interior. É como Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Esta é a mensagem bíblica, uma mensagem das Escrituras que revelam a Deus, que apontam para Cristo e que revela o pecado, a solução, o problema do homem, que é o pecado, e a solução, que é Jesus Cristo. Esta é a primeira característica de uma igreja que é uma igreja bíblica, uma igreja que tem a pregação, como diz o título da lição, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Em segundo lugar, a lição vai trazer para nós que uma igreja que é fiel à pregação do Evangelho é uma igreja que prega no poder do Espírito Santo. Ora, foi o mesmo Cristo que disse: ficai em Jerusalém. Olha, o Jesus quem disse: ide por todo o mundo, antes disse: ficai em Jerusalém. Antes de obedecer o ide do Senhor, há a necessidade de ficar em Jerusalém. E ficar em Jerusalém até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja que ela foi comprada
no Calvário só foi inaugurada no Pentecostes. E desde o Calvário ao Pentecostes, passou-se 50 dias, sendo 40 dias em que Jesus estava se manifestando, ensinando os seus discípulos. Mas por 10 dias, os discípulos ficaram em oração no cenáculo em Jerusalém, buscando a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, nós vemos que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia quem falasse. E a partir disso, esta igreja foi revestida de poder, cheia de autoridade. E a mão do Senhor confirmava a mensagem pregada na autoridade do Espírito Santo, operando milagres, maravilhas, efetuando curas, e o nome do Senhor Jesus era glorificado. Esta é uma mensagem, uma igreja bíblica, uma igreja fiel ao Evangelho, é uma igreja dependente do Espírito Santo. Ela não é dependente dos seus recursos financeiros somente. Ela não é dependente das tecnologias, como estamos utilizando aqui somente. Ela não é dependente dos talentos naturais, seja da oratória, da retórica ou de outras qualidades que homens podem ter. Mas, pelo contrário, é uma igreja que busca de joelhos a unção do Espírito Santo para pregar no poder do Espírito Santo. Porque todas as articulações humanas, toda a capacidade humana pode tocar, no máximo, na alma do homem, mas só a mensagem ungida pelo Espírito Santo pode tocar no espírito morto do homem. Somente esta mensagem. Isso demonstra o que, meus amados irmãos? Que o Espírito Santo é quem capacita o mensageiro. Eu nunca esqueço de uma Bíblia que tenho, não essa, uma outra, que eu guardo com muito carinho. Um amigo pastor me escreveu no meu aniversário já tem algum tempo. Ele disse: um mensageiro preparado vale mais do que uma mensagem bem preparada. Essa é a diferença de Pedro. Pedro não teve tempo aqui de preparar o seu esboço. Pedro não teve tempo aqui nesse lugar de abrir o seu tablet ou smartphone e ir no seu sermonário e buscar qual era o melhor esboço para aquele momento. Mas ele, dentro dessa situação, cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, pregou a palavra com autoridade. Ora, o texto bíblico vai mostrar, ou a lição vai mostrar, as expressões fixou os olhos, fixar os olhos, que demonstra um homem cheio do Espírito Santo, que demonstra claramente que Pedro, quando estava falando com este homem, a este coxo, e também quando Paulo ministrou cura e também repreensão, em todos esses momentos, ele não estava simplesmente capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. É o Espírito Santo que inspira e dá poder à pregação da palavra. Pregar é anunciar que a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Lembrando sempre, como diz a lição, que o Espírito Santo sempre glorificará a Cristo. Qualquer mensagem que glorifica o homem, ela não é uma mensagem ungida pelo Espírito Santo, produzida pelo Espírito Santo, mas carnal. Toda mensagem produzida pelo Espírito Santo dará glória a Cristo, glorificará o nome de Cristo e levará pessoas à presença de Cristo. E por fim, a igreja que é fiel à pregação do Evangelho é uma igreja que prega esperança. É uma igreja que tem uma esperança para uma sociedade sem esperança. Uma sociedade de cultura indiferente, insensível e ignorante a respeito da realidade espiritual. Uma sociedade que só compreende as coisas dessa terra. E até nas coisas desta terra, essa sociedade está perdida,
Passa-se o tempo e nós vemos que recai ainda mais o nível cultural, o nível intelectual do povo. E ficando em coisas banais, simples, do dinheiro ou somente das paixões humanas e carnais, demonstrando claramente quase que uma animalização do ser humano. Diante de tudo isso, um ser criado para a glória de Deus está se tornando algo tão decadente. É diante dessa situação, é para esse povo que a mensagem da cruz deve ser pregada. Nós temos uma mensagem de esperança. Foi a mensagem que Pedro pregou para a sua geração, dizendo: para que sejam arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele continua dizendo: e Deus envie a Jesus Cristo que dantes já foi pregado. E ele tem para nós uma explicação linda no versículo 21, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. O que ele está dizendo é que chegará um tempo em que Deus restaurará todas as coisas. E a igreja tem esta mensagem, a mensagem de um reino que está chegando, um reino que virá sobre todas as coisas, que ainda não é, mas ele já é dentro de nós. É o reino que já é e ainda não. Já é porque está em nós. Ainda não porque não tomou conta de tudo. Mas há uma promessa. Eis que toda a terra será cheia da glória de Deus. E qual é a entrada do reino? A entrada do reino é ser pobre de espírito, é depender-se do Senhor, é aceitar a Cristo como seu suficiente Senhor e Salvador. E só assim pode participar deste reino de refrigério, nesse tempo de restauração. Por isso, há uma grande importância da pregação bíblica, que ela deve ser fiel ao texto sagrado. E nós, como professores de escola bíblica dominical, alunos de escola bíblica dominical, obreiros do Senhor ou crentes em geral, temos esta obrigação de sermos fiéis às Escrituras para que o Senhor assim também nos aprove. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os sustente e que possamos ser assim, uma igreja abençoada, e quando chegar a nossa vez junto de Deus, Ele possa dizer: servo bom e fiel, entra, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus o abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração.